A cada respiração, Luan Kui sentia seu poder crescer exponencialmente. A vontade de um verdadeiro Grandmaster preenchia todo o seu ser. Então é assim que é o reino Grandmaster. Ele murmurou enquanto fechava a mão como se esmagasse a própria luz. Que sensação incrível, ha! Ao fechar o punho, a luz ao redor pareceu se concentrar em sua mão. A luz se transformou em uma arma de energia pura. Zuan Kui até sentiu uma estranha gratidão por Lu Seng. Se ele não tivesse matado os 3 membros da família Lian, Ma Dongsu nunca teria lhe dado acesso ao manual secreto do Martial Scent. Foi aquele conhecimento proibido que permitiu romper seu limite. Ainda assim ele suspirou. Ouvi dizer que meu alvo é apenas um adolescente, um gênio raro. Até o Bright Jade Hall interveio por ele. Que desperdício, um talento desses morrer pela minha mão hoje. Assim que terminou de rir, ele ouviu passos se aproximando da escuridão. Ele levantou os olhos e viu uma figura alta surgindo lentamente da escuridão. Era um adolescente bonito com uma expressão extremamente calma. Quando o garoto viu Zuan Kui, seus olhos brilharam levemente. A família Lia te mandou aqui para morrer ou você só estava passando? Zuan Kui ficou momentaneamente surpreso com a audácia de Lu Seng. Esse pequeno gênio realmente teve coragem de aparecer. Ele riu sombriamente antes de falar com seus subordinados nas sombras. Vocês todos, vão para a casa dele imediatamente. Quero as cabeças de toda a família dele. Ma Dongsu deixou bem claro que quer as cabeças deles como consolo final. Vozes roucas responderam da escuridão enquanto várias figuras desapareceram na noite, correndo em direção à vila enquanto Lu Seng começava a se mover estrategicamente. Zuan Kui voltou sua atenção predatória para o adolescente à sua frente. Com um leve movimento do corpo, sua figura virou um borrão. Num piscar de olhos, ele reapareceu dezenas de metros à frente, fechando a distância instantaneamente. Olhe para mim, garoto. O seu executor está bem aqui. Zuan Kui atravessou o espaço onde Lu Seng estava, mas o corpo do garoto simplesmente se desfez como uma bolha estourando, deixando Zuan Kui agarrando vazio. Uma expressão de confusão apareceu no rosto do Grandmaster enquanto ele se virava, incapaz de encontrar sequer a sombra de Lu Seng por perto. A dúvida surgiu em sua mente. Será que esse rato conseguiu fugir tão rápido assim? No instante seguinte, Lu Seng apareceu como um fantasma diante de um Shadow Operative que tentava flanqueá-lo. O homem, um sujeito de meia-idade usando um terno cinza comum, congelou no lugar quando Lu Seng surgiu ao lado dele. Lu Seng levantou a mão em direção à garganta do homem com um movimento tão casual que parecia estar apenas tirando uma folha seca de um galho. Só quando seus dedos tocaram a pele do homem é que os olhos dele se arregalaram de terror absoluto. Não era falta de reflexo, simplesmente a velocidade de Lu Seng estava muito além da capacidade dele de perceber. O movimento do garoto era tão absurdamente rápido que, quando o cérebro do agente finalmente percebeu o perigo, a luta já tinha terminado. Craque! Com um estalo seco e brutal, Lu Seng quebrou o pescoço do homem com um simples giro de pulso e jogou o corpo no chão como se fosse lixo. O agente mais próximo saltou para trás em pânico, o coração batendo forte. Espera, ele é tão fraco assim, murmurou Lu Seng, claramente decepcionado. Tirando um pouco de energia sanguínea e uma velocidade razoável, a tal base de Grandmaster desses homens era frágil como o papel seco. Bastava um pouco de força para despedaçá-los. É isso que vocês chamam de Grandmaster hoje em dia, disse Lu Seng balançando a cabeça. Enquanto se movia, sua figura começou a piscar pelo campo de batalha, aparecendo em vários lugares ao mesmo tempo. A cada aparição rápida, mais um corpo caía. Algo está errado, gritaram os homens restantes ao perceber que agora eram a presa. Eles fugiram desesperados na escuridão tentando desaparecer. Lu Seng franziu a testa por um momento, mas logo relaxou. Ele deu um passo tranquilo e apareceu diante da entrada principal de sua vila, esperando em silêncio. Logo a escuridão ao redor começou a se mover e as sombras reapareceram uma por uma, olhando fixamente para ele. Realmente impressionante, comentou Zuan Kui ao sair da escuridão, estalando os dedos suavemente. Seus olhos agora mostravam um respeito genuíno pelo garoto que nem tentou esconder seu poder.
Se tivéssemos nos encontrado em outras circunstâncias, talvez eu até tentasse ser seu amigo. Lu Seng balançou a cabeça lentamente. Isso seria impossível. Ele moveu levemente o braço e uma onda gigantesca de força mental explodiu de seu corpo, envolvendo toda a casa atrás dele como um escudo invisível. Até a luz refletida na vila ficou distorcida pela densidade da barreira psíquica. Lu Seng olhou diretamente para Zhuan Kui. Eu nunca faço amizade com mortos. Os olhos de Zhuan Kui brilharam com raiva. Um sorriso frio apareceu em seu rosto, ele achava quase engraçado que uma criança pudesse ser tão arrogante. Você é apenas um talento recém-surgido, rugiu Zhuan Kui. Enquanto eu sou um verdadeiro Grandmaster Rank 8. Ele puxou uma respiração profunda, e o núcleo de energia em seu dantian começou a girar violentamente, liberando uma maré de energia vermelha que corria pelas veias como um rio em tempestade. A energia sanguínea de Zhuan Kui continuou subindo além dos limites anteriores. Sua vontade dominadora envolveu todo o corpo, formando uma coluna visível de essência que subiu direto para o céu. A aura aterradora distorceu até a luz dos postes e fez o ambiente parecer se curvar sob seu peso. Uma pressão esmagadora caiu sobre o local. Naquele momento, Zhuan Kui sentiu como se tivesse se tornado as próprias montanhas e rios, tão eterno quanto o sol e a lua. Uma expressão de êxtase apareceu em seu rosto. Agora, pequeno gênio, eu vou permitir que você experimente uma pequena parte do poder de um Grandmaster Rank 8. Mas algo estranho interrompeu o momento de triunfo. Ele olhou para Lu Seng e percebeu que o garoto estava apenas alguns passos à frente, observando tudo com um olhar completamente indiferente. Lu Seng continuava imóvel. Seus lábios se moveram levemente enquanto ele dizia apenas um número, 1. No mesmo instante, 7 Shadow Guards saltaram de seus esconderijos e avançaram em direção ao jardim atrás da vila. Seus corpos voaram pelo ar com intenção assassina, passando por Lu Seng. Mas, de repente, todos pararam completamente no meio do movimento. Uma luz fria apareceu nos olhos de Lu Seng enquanto o Martial Compass dentro de sua alma começou a girar. O ponteiro invisível se fixou, e o Martial God State foi ativado silenciosamente. Sua consciência se espalhou pela área. A força mental gigantesca ao redor da vila ficou tão densa que quase se tornou física. Essa força se expandiu e então se condensou em 7 correntes invisíveis de energia mental. As correntes dispararam do espaço atrás de Lu Seng a uma velocidade absurda. Os 7 Shadow Guards ficaram completamente paralisados no ar, como se o tempo tivesse sido pausado. Um terror indescritível tomou conta deles. Que pesadelo é esse? Por que meu corpo não responde? No instante seguinte, bum, bum. 7 explosões de sangue floresceram no ar atrás de Lu Seng. A névoa de sangue e carne rasgada ficou suspensa por um momento antes de começar a cair. Zhuan Kui deu um passo cambaleante, os olhos arregalados. O quê? Como isso é possível? Você matou todos os meus guardas em um único instante. Lu Seng ignorou completamente e continuou a contagem. 3. Coberto pelo sangue dos inimigos, ele parecia mais um antigo demônio do que um garoto. A mente de Zhuan Kui começou a quebrar diante do impossível. Que diabos você é? Seus instintos do dom marcial finalmente gritaram para agir. Seu sangue e energia começaram a circular freneticamente, liberando uma aura devastadora como um deslizamento ou uma explosão. Ele respirou fundo e gritou, você não pode me assustar. Eu não sou como aqueles subordinados inúteis. Eu sou um Grandmaster Rank 8. Mas antes que terminasse de falar, sua aura gigantesca foi esmagada por uma força ainda mais assustadora, fria, afiada e concentrada. Seus olhos reviraram e o suor começou a cair como chuva. Antes que pudesse reagir, Lu Seng já estava diante dele, agarrando seu colarinho. Lu Seng ficou ali com os olhos escuros e frios, cercados por uma névoa de energia. 4. Ele então pronunciou o último número da contagem com calma absoluta. O rosto de Zhuan Kui se contorceu de desespero. Como isso é possível? Bum! Um punho apareceu em seu peito com a força de um trem em alta velocidade.
No instante do impacto, o tempo pareceu desacelerar. As costelas de Zhuang Kui estalaram uma após a outra antes de um enorme buraco atravessar seu torso. Sua alma parecia gritar em negação enquanto o corpo desabava e ele caía de joelhos. Seus 2 joelhos bateram no chão com um som pesado, como se estivesse se curvando involuntariamente. Impossível, esse não pode ser o meu fim. Ondas de impacto começaram a se espalhar de seu peito, rasgando seu corpo pouco a pouco. Sangue começou a sair de todos os poros antes de seu corpo simplesmente se dissipar no ar. Pelas leis da física e das artes marciais, um golpe desse nível deveria destruir uma montanha. Mas Lu Seng permaneceu parado e frio. Ele se virou e começou a andar, murmurando, Grandmaster? Então é isso que vocês chamam de Grandmaster? Lu Seng parou por um momento e falou uma frase final para o inimigo que desaparecia. Talvez eu devesse pedir desculpa. Mas suas regras não se aplicam aqui. Porque, eu sou um deus. Depois que Lu Seng apagou completamente a existência de Zhuang Kui, a cena mudou para o outro lado da rua silenciosa. Uma jovem caminhava tranquilamente com sua filha de cerca de 5 anos. A menina carregava um saquinho de frutas e doces enquanto pulava pelo caminho tentando pisar nas sombras dos postes. De repente, a menina parou. Mamãe, olha! Olha ali! Ela apontou para uma mulher bonita que estava parada em choque. Com a sinceridade de uma criança, ela disse, o que aquela moça está fazendo? Ela parece aquele personagem congelado dos desenhos. A mãe ficou vermelha de vergonha e rapidamente tampou a boca da filha, pedindo desculpas antes de levá-la embora. Pang Weiwei, porém, nem ouviu nada. Seu corpo inteiro estava completamente entorpecido. Pang Weiwei, você está me ouvindo? Responda imediatamente. A voz no comunicador gritava há 30 segundos, mas Pang Weiwei permanecia imóvel, completamente chocada. Isso só pode ser um pesadelo. Pensou ela, respirando com dificuldade. Se fosse possível ver seu cérebro como um monitor, as ondas teriam virado uma linha reta. E essa linha era Lu Seng. Ela viu a silhueta dele envolta numa aura assustadora enquanto ele virava o rosto para ela com a intensidade de um verdadeiro demônio. Nesse momento, o último pedaço do corpo de Zhuang Kui desaparecia. Lu Seng soltou um leve suspiro e deixou a pressão do Martial God State recuar. Então esse era o poder de um Grandmaster 8 estrelas. Mas considerando que ele acabou de entrar no nível, dá para relevar. A energia vital dentro do corpo daquele homem era caótica e violenta. Era uma força bruta muito inferior ao poder refinado do Jidao Martial Sente Zhao. Mesmo assim, essa luta já foi suficiente para Lu Seng entender claramente seu nível atual. A distância entre ele e um Grandmaster comum tinha se tornado um abismo. Era evidente que a ascensão de Zhuang Kui não era normal. Ele não chegou ali por cultivo estável, mas forçando técnicas proibidas para inflar sangue e ki artificialmente. Sua aura carregava desespero e atalhos heréticos, não a força pura de um verdadeiro mestre. Com base nessa luta, eu já tenho poder suficiente para destruir facilmente um Great Grandmaster comum de 8 estrelas, pensou Lu Seng olhando para o corpo destruído de Zhuang Kui. Ele nem precisou usar técnicas de destruição do vazio. Usou apenas o Martial God State, onde seu controle sobre o próprio poder se torna absoluto. Neutralizar um elite do Jidao Martial Arts Hall foi prova disso. Mas ele também percebeu que havia subestimado o potencial de sua força espiritual. Com um simples movimento da mão e uma onda de energia mental, Lu Seng varreu os restos de Zhuang Kui e dos operativos do Jidao para o mato ao lado, como se estivesse limpando folhas. Então ele percebeu uma presença familiar. Pang Weiwei estava nas sombras, olhando em choque. Pelo visto ela tinha vindo ajudá-lo, e acabou chegando na hora certa para ajudar a limpar a bagunça. No comunicador de Pang Weiwei, a voz voltou a gritar. Pang Weiwei! Está me ouvindo? Informe imediatamente. Finalmente saindo do choque, ela tentou falar. Eu fiquei ocupada por um momento. O homem suspirou aliviado. Sua cabeça de vento. Achei que algo tivesse acontecido. Você já chegou na casa de Lu Seng?
Qual é a situação? Qual é a situação? Insistiu ele. Pang Wei ficou em silêncio por um momento e disse, foi um desastre. Uma destruição completa. Contra um Great Grandmaster Rank 8. O resultado era inevitável. O homem suspirou. Não havia nada que você pudesse fazer. Era o destino dele. Vamos cuidar da família e organizar o funeral. Pang Wei interrompeu imediatamente. Você entendeu errado. Quando eu digo desastre, estou falando dos homens do Jidao Martial Arts Hall. Em apenas 3 respirações, Great Grandmaster Zhuan Kui e toda a sua equipe foram exterminados por Lu Seng sozinho. Ela olhou para os restos espalhados no mato. E, nenhum deles sobrou inteiro. De repente Pang Wei se surpreendeu. Espera, ele está me chamando. Parece que quer me pedir algo. Lu Seng sorriu levemente e apontou para o campo de batalha cheio de sangue. Pang Wei percebeu a situação absurda. O maior gênio do país estava pedindo para ela limpar a cena. Enquanto ela começava a limpeza, o homem do outro lado da linha já estava relatando tudo diretamente para Martial Saint Tan Zongjil. Senhor, o senhor ouviu o relatório. Tan Zongjil virou-se da janela, acariciando lentamente a barba com um sorriso misterioso. Lu Seng, ele continua superando todas as expectativas. Está se tornando uma peça muito mais interessante neste jogo. Depois daquela noite sangrenta, Lu Seng ficou em casa por 3 dias enquanto as ondas do que aconteceu se espalhavam pelo mundo marcial. Lu Seng refletiu sobre a calma inesperada. Já se passaram 72 horas e o Jidao Martial Arts Hall continua em silêncio. Ele esperava uma enxurrada de assassinos buscando vingança, mas a única notícia foi uma ligação de Zhao Kangtai. Lu Seng atendeu. Olá, vice-principal Zhao. A que devo a ligação? Zhao Kangtai parecia confuso. Lu Seng, acabei de receber uma mensagem de Tan Zongjil. O Jidao Martial Arts Hall decidiu recuar oficialmente. Eles concordaram com um cessar-fogo e não vão mais perseguir você. Ele fez uma pausa. Pelo menos sua família não está mais na mira. Lu Seng levantou as sobrancelhas surpreso. Tan Zongjil mediou isso pessoalmente? Zhao Kangtai hesitou. Não posso dizer com certeza. Mas conhecendo ele, no máximo deve ter enviado Bright Jade Hall até você. Normalmente é aí que termina a caridade dele. É até aí que vai a proteção dele, concluiu Zhao Kangtai, agora falando num tom mais paternal. Agora você precisa arrumar um tempo para ir até a sede da National Martial Artists Association na capital e verificar oficialmente o seu rank. Um Great Grandmaster adolescente. Lu Seng, isso nunca aconteceu antes. Esqueça o futuro, neste exato momento, você já é um símbolo de honra suprema para todo o país. Mesmo com todo esse prestígio, Lu Seng ainda sentia certa relutância em voltar para a capital tão cedo. Ainda não estou pronto para ir para a capital, respondeu Lu Seng calmamente. Eu vou quando for a hora de pegar meu diploma oficial, nem antes nem depois. Zhao Kangtai não insistiu, sabendo bem o quanto o jovem podia ser teimoso. Tudo bem. Fique seguro, Lu Seng, disse ele antes de desligar. Depois de colocar o telefone na mesa, os pensamentos de Lu Seng voltaram para Pang Wei. Se a análise de Zhao Kangtai estivesse certa, a presença dela não era coincidência, ela tinha sido enviada como proteção. Ele sentiu um pouco de constrangimento ao perceber que tratou uma representante de alto nível do Bright Jade Hall como se fosse uma faxineira comum. Isso foi, um pouco constrangedor, murmurou com um sorriso torto. Mesmo assim, ainda restava uma pergunta. Por que o Jidao Martial Arts Hall decidiu recuar? Eles tinham perdido um Great Grandmaster 8 estrelas, algo que normalmente iniciaria uma vingança sangrenta. A lógica simplesmente não batia. Organizações como aquela viviam de vingança, mas mesmo assim decidiram engolir o insulto. Lu Seng começou a andar pelo quarto tentando montar o quebra-cabeça. A segurança da família era um alívio, mas aquela rendição repentina parecia estranha. Ele não acreditava que apenas a influência de Tan Zongjil fosse suficiente para intimidar alguém como Zhao Ji.
Era muito improvável que Tan Zongjil arriscasse um confronto direto com um Martial Saint do mesmo nível por alguém que ele mal conhecia, não importa o talento. Lu Seng tentou encontrar uma explicação, mas não encontrou nada. Normalmente essas histórias seguem um padrão. Você derrota o discípulo, depois o mestre, e depois a seita inteira. Justo quando ele começou a pensar que talvez o exército estivesse envolvido, seu celular vibrou com uma chamada da Eastern Military Region. Na tela apareceu o rosto conhecido e marcado do general Liu Fei. Liu, quanto tempo? Cumprimentou Lu Seng. A voz de Liu Fei saiu alta do telefone, cansada mas com uma risada satisfeita. O exército oficialmente entrou como seu escudo, garoto. Dessa vez você não vai escapar das suas obrigações. Você acabou de aceitar um favor enorme do alto comando. A menos que queira deixar o Jidao Martial Saint brincar com você, sugiro que venha imediatamente para a Eastern Military Region. E não fique guardando rancor daquele golpe de palma que eu te dei da última vez, foi para o seu próprio bem. Lu Seng ficou realmente surpreso. Então foi o exército que negociou isso? E eu fui o último a saber. E o Fei Li riu alto. Garoto, você nem tem 20 anos e já matou 12 Grandmasters mais uma Tong Star. Você é valioso demais para deixar solto por aí. Lu Seng não conseguiu evitar uma risada sincera. Ele sempre gostou do jeito direto de Liu Fei, nada de planos escondidos, só lealdade simples e direta. As notícias viajam rápido se o exército já está contando minhas vitórias, comentou Lu Seng. Nada escapa da nossa vigilância por muito tempo, respondeu Liu Fei, abaixando a voz como se estivesse contando um segredo. Mas me diga a verdade, Lu Seng. Quando você derrotou aquela Tong Star, ele realmente tinha alcançado nível 8. Lu Seng ficou sério por um momento. Tinha. Mas era vazio por dentro, ele forçou a evolução usando técnicas proibidas do Jidao Martial Arts Hall. Não tinha a verdadeira essência de um rank 8. Na prática, a força real dele nem era tão impressionante. Lu Seng percebeu uma sombra de tristeza nos olhos de Liu Fei e mudou de assunto rapidamente. General, para fazer o Jidao Martial Saint Zhaoji recuar, o preço deve ter sido enorme, certo? Liu Fei recuperou a postura. Foi caro, sim. Mas não se preocupe com isso. O exército faz esse tipo de negociação todos os anos. Faz parte do trabalho de proteger os nossos. Ele fez uma pausa e continuou com voz séria. Você precisa entender uma coisa, o Dragon Country atualmente tem 3 Martial Saints, mas nenhum deles veio do treinamento militar. Entende a nossa situação, Lu Seng? A mensagem era clara, o exército precisava desesperadamente de um Martial Saint próprio para equilibrar o poder. Eles estavam dispostos a investir qualquer quantidade de recursos em um talento como Lu Seng. Eles não estavam apenas recrutando um soldado, estavam cultivando um futuro pilar da nação. Lu Seng assentiu com seriedade. Eu entendo perfeitamente. E o Fei Li continuou, não deixe a pressão te esmagar, mas também não relaxe. Seu desempenho já chamou a atenção de pessoas muito poderosas e muito perigosas. Continue subindo, Lu Seng. Quanto mais alto você for, mais o mundo vai se abrir. Lu Seng respondeu com um sorriso confiante. Não se preocupe, Liu. Quando eu me tornar um Martial Saint, vou garantir pessoalmente aquela promoção que você quer. Nos vemos na base. Se cuide. Ao ouvir isso, o velho general quase engasgou com o chá, ficando vermelho sem saber se ria ou brigava. Lu Seng desligou com um sorriso genuíno. O resultado foi muito melhor do que ele esperava. Com a ameaça do Jidao Martial Arts Hall resolvida, ele agora estava oficialmente ligado ao poder do exército. E em vez de achar isso pesado, ele sentiu empolgação. Ele murmurou com os olhos brilhando de vontade de batalha, vestindo armadura dourada, atravessando 100 batalhas nas areias amarelas, sem voltar até derrotar o inimigo. Esse sim é o verdadeiro romance da vida de um homem. Talvez uma pequena parte dele também estivesse ansiosa para reencontrar alguém, a capitã da aeronave de combate pesado Dong Qinsu, ou melhor, a mulher que carregava esse nome.
O olhar de Lu Seng caiu sobre o manual secreto do Jidao Martial Sente que estava jogado no chão. O livro descrevia um atalho grosseiro para abrir os meridianos da Ponte Celestial, algo totalmente inútil para alguém do nível dele. Então foi esse o caminho proibido que Zhuang Kui usou? Lixo. Na Tinder Resource Library, ele podia encontrar milhares de técnicas melhores com um único pensamento. Sem pensar duas vezes, jogou o manual no lixo. Fechando os olhos, ele acalmou a mente e mergulhou novamente no mundo cinza do Drenscape para ver quais recompensas suas conquistas recentes haviam liberado. No Drenscape silencioso e coberto de névoa, Lu Seng apareceu novamente no cruzamento familiar, onde o ar estava pesado com um cheiro de decadência e ki estagnado. As marcas das batalhas espirituais anteriores ainda estavam no chão, rachaduras profundas e asfalto destruído como se um titã tivesse lutado ali. Parece que faz uma eternidade desde a última vez que estive aqui, comentou enquanto olhava para os zumbis que vagavam nas bordas da área. Lu Seng começou a caminhar pela estrada abandonada, às vezes acenando ou dando um sorriso provocador para os zumbis. Hoje não tem massacre, pessoal. Vocês estão de folga. Os zumbis viraram lentamente as cabeças em direção à voz dele, os olhos mortos acompanhando cada movimento. Voltando ao trabalho. Vamos ver como o mundo me vê agora. Lu Seng foi para um canto silencioso, abriu a interface da Tinder Resource Library e acessou seu perfil. Depois de um momento, os dados atualizados apareceram diante dele. Era 0 de abril na linha temporal distorcida do Drenscape, e suas estatísticas haviam mudado drasticamente. Até a imagem do perfil tinha sido atualizada para refletir sua presença atual mais poderosa. Nome: Lu Seng. Sexo: masculino. Expectativa de vida marcial: junho 297 a fevereiro 657. Força marcial: Super Martial Artist Level 9, Combat Sente. Status de experiência: talento raro Tesouro Nacional. O coração de Lu Seng acelerou ao ver a projeção de vida. Nessa linha do tempo ele viveria mais de 3 séculos e meio. Era de longe a vida mais longa que ele já tinha visto em suas projeções. Mas ele franziu a testa ao ver sua classificação de força, Super Martial Artist Level 9. Ele esperava ver Rank 8 Great Grandmaster ou talvez meio passo para Martial Sente. O que exatamente significa Super Level 9? Ele desceu até o registro detalhado da vida para entender. Talento inato, incomparável. Conquistas: primeiro lugar na Global University Student Martial Arts Competition, eliminou Grandmaster Lian Jibei, destruiu Great Grandmaster Rank 8 Zhuang Kui do Jidao Martial Arts Hall. Linha do tempo: entrou para a Eastern Military Region aos 25 anos. Aos 40 anos, alcançou o avanço para Rank 8 Great Grandmaster. Evolução máxima: aos 50 anos, alcançou o reino Rank 9 Martial Sente no topo da Martial Sente Mountain. Legado: no mesmo ano derrotou o Jidao Martial Sente Zhao Ji e depois superou Tan Zongjil. Aos 60 anos iniciou uma cruzada global derrotando todos os Martial Sentes Rank 9 do mundo e se tornando número 1 absoluto. Seu nome ficou registrado como um dos Martial Sentes mais extraordinários dos últimos 3.000 anos. Pesquisa de ascensão: fez contribuições lendárias para o estudo do reino Martial God Level 10, abrindo caminho para o próximo estágio da evolução humana. Então, Super Level 9 é a classificação para alguém que ultrapassou o limite de Martial Sente, mas ainda não entrou totalmente no nível Martial God Rank 10, percebeu Lu Seng, sentindo uma mistura de alívio e ambição. Ele estava abrindo um caminho que ainda não existia. Nos últimos 3.000 anos talvez apenas 10 pessoas tivessem talento comparável, mas nenhuma chegou oficialmente ao Level 10. O problema não era talento ou força, era que a ponte para o 10º nível ainda não existia. Muitos chegaram à beira do abismo, mas ninguém sabia se o próximo passo levaria à divindade ou ao vazio. Lu Seng sentiu respeito por aqueles predecessores que abriram o caminho na escuridão. Por causa deles, um dia uma civilização Rank 11 surgiria entre as estrelas. Talvez o mundo levasse mais 3.000 anos para chegar lá, mas ele poderia encurtar esse tempo usando a Tinder Resource Library. Eventualmente ele obteria o mapa definitivo para romper o teto do Rank 9.
Quando isso acontecesse, as técnicas da biblioteca seriam secundárias, o importante seria que o caminho estaria aberto. A união da inspiração do presente com o conhecimento do futuro criaria uma nova era das artes marciais. O horizonte do caminho marcial estava ficando infinito. Lu Seng verificou seu nível de autoridade. A avaliação, Character Seed. Acesso à biblioteca, autoridade 7 estrelas. Essa era a verdadeira recompensa. Com esse upgrade, os segredos do Rank 8 Great Grandmaster finalmente estavam disponíveis. Lu Seng mal conseguia conter a expectativa. Ele imediatamente deu a ordem mental, mostrar os próximos estágios da Cellar Body Refinement Technique, Natural Briefing Method e Crystal Contemplation Method. Quase instantaneamente, os esquemas detalhados apareceram diante dele. Ele percebeu que o nome da Cellar Body Refinement Technique havia mudado para Cellar Transmutation Decisive. Então essa é a verdadeira herança, murmurou Lu Seng enquanto analisava os diagramas. As técnicas anteriores eram apenas a base. Ele não pulou nenhuma palavra. O avanço para Rank 7 exigia a cristalização da Martial Will, unir essência, energia e espírito em um forno interno que fortalece o corpo além dos limites humanos. Mas o salto de Rank 7 para Rank 8 exigia algo muito mais profundo. Não bastava ter vontade forte, o corpo precisava romper a Arfibrid. Nesse estágio, a energia sanguínea se condensava em um Martial Elixir. Nesse nível o artista marcial começa a deixar para trás os limites mortais. Ao abrir a Celestial Bridge, ele conecta diretamente sua energia à energia natural do mundo. Cada movimento passa a carregar o peso da própria natureza. Essa era a principal diferença entre Rank 7 e Rank 8. Um Rank 7 usa sua Martial Will como reforço temporário para ataques físicos. Já um Rank 8 incorpora permanentemente essa energia ao próprio corpo, transformando-o em uma arma divina viva. Para um Rank 7 alcançar Rank 8, ele precisava seguir a regra do copo cheio. O avanço precisava acontecer naturalmente quando o poder transbordasse. Só quando os limites fossem empurrados ao extremo as duas pontes entre céu e terra se abririam automaticamente. Zhuang Kui falhou porque tentou forçar esse processo. Ele era apenas um impostor, concluiu Lu Seng. Ele começou a analisar a sinergia entre o Natural Briefing Method e o estado de No-Mind. Lu Seng estudou profundamente o Cellar Transmutation Decisive, a lendária Eternal Star Undine Art. Quando chegou ao último trecho, soltou um longo suspiro. A verdadeira essência dessa técnica não era apenas resistência física, mas o conceito revolucionário de células imortais. A técnica explicava como usar Blind Ki para alimentar diretamente a estrutura celular, elevando o corpo ao estado da Eternal Star Undine Art, um estado onde até se o universo colapsasse, o praticante permaneceria intacto. Esse era o poder físico supremo que ele sempre buscou. A razão pela qual ele já superava Grandmasters comuns era sua imperishable Golden Body. O primeiro passo da Eternal Star Undine Art era condensar e depois destruir uma pseudo-Rebirth Pill. Quando essa pílula interna se quebrasse, a explosão de Blind Ki Martial Will despertaria uma única célula especial. Essa célula se tornaria sua primeira célula imortal. Eu vou criar esse corpo imortal com minhas próprias mãos, prometeu Lu Seng. Se cada célula pudesse alcançar imortalidade, ele realmente se tornaria eterno. Mas o custo seria absurdo. A energia necessária seria gigantesca. Talvez nem a energia de uma estrela inteira fosse suficiente. Lu Seng estudou o método dezenas de vezes até memorizar tudo perfeitamente. Então ele tomou a decisão impensável, destruir sua própria Blind Pill, o núcleo de um Great Grandmaster. Vou mesmo destruir a base de um Great Grandmaster, pensou por um instante. Mas logo descartou a hesitação. Não importa. Esse é o único caminho. Ah! Lu Seng soltou um grito curto e rouco. Seu imenso poder espiritual agarrou a pílula de sangue girando como um torno, forçando-a a parar de repente com um tranco. Ele sentiu o fluxo rápido de Blind Ki em todo seu corpo falhar e desacelerar, criando uma dolorosa sensação de pressão interna. Era a sensação nauseante de toda a sua força vital tentando inverter seu curso natural. Quando Blind Ki começou a fluir para trás,
O rosto elegante de Lu Seng ficou imediatamente tomado por um vermelho intenso e violento. Uma expressão feroz e primitiva distorceu seu rosto bonito. Esse era o momento crítico do avanço. A pílula de sangue tremeu, girou ao contrário por uma fração de segundo e então um boom explodiu. A enorme reserva de energia dentro da pílula se espalhou como um rio que finalmente rompeu uma barragem nas montanhas. Suas veias pulsavam com Blandick que pareciam dragões enfurecidos, ficando mais turbulentos, mais poderosos e mais arrogantes do que nunca. Era exatamente aqui que a vantagem de seu imenso poder espiritual ficava evidente. Sem esse nível de controle, a explosão teria destruído seus órgãos internos instantaneamente. Lu Seng tossiu um jato de sangue vivo, mas sua concentração não vacilou nem por um instante. Seu poder espiritual invisível agiu como uma rede colossal e extremamente fina, capturando Blandick selvagem e descontrolado e forçando-o de volta à ordem. Ele mirou em uma célula específica no centro da sua testa, um ponto que havia escolhido com precisão cirúrgica. Essa célula específica se tornou o ponto focal para a entrada mais intensa e massiva de Blandick concentrado. Para finalizar o processo, Lu Seng despejou toda a sua indomável martial will naquele único ponto microscópico. Sob a pressão combinada de sua vontade e de seu Blandick, a célula escolhida começou a passar por uma evolução violenta e acelerada. Em apenas um segundo, ela se transformou e se refinou centenas, depois milhares, depois dezenas de milhares de vezes. Quando o ciclo de transformações alcançou bilhões de repetições, a enorme quantidade de energia provocou uma mudança fundamental de qualidade. Um estranho feixe de luz penetrante explodiu de dentro da célula. No momento em que essa luz celestial surgiu, a testa de Lu Seng parecia se abrir com um brilho divino, fazendo-o parecer um imperador primordial descendo dos céus para olhar o mundo mortal. A luz se intensificou, brilhando com um dourado translúcido e deslumbrante. Esse não era o dourado da sua vontade planetária, mas algo muito mais profundo e poderoso. Essa nova luz dourada representava os conceitos de transcendência, imortalidade absoluta e um toque do divino. A primeira imortal céu finalmente havia sido criada. Lu Seng se levantou de repente, tão rápido e silencioso que parecia um fantasma vagando por uma rua deserta. Ele fechou o punho e lançou um soco feroz contra a parede de concreto reforçado de um enorme arranha-céu à sua frente. Enquanto seu punho avançava, um rastro de luz dourada seguia seu movimento. Comparada à vontade planetária que ele havia usado contra Zuan Kui, essa luz dourada era um pouco mais fraca na cor, mas possuía uma aura muito superior, uma autoridade divina que parecia exigir a submissão de todos os seres vivos. No momento em que o golpe de Lu Seng acertou a parede, o Blandick em seu corpo entrou em um estado de loucura absoluta, aumentando mais de 10 vezes em um único instante. A única imortal céu brilhou como um pequeno sol, enquanto seu Blandick se agitava com a força do céu e da terra, formando uma maré de poder que parecia capaz de fazer até os deuses se ajoelharem. Seu punho bateu na parede e toda a estrutura gemeu com o impacto. Ele deixou uma cratera do tamanho de um punho que, à primeira vista, não parecia nem muito profunda nem muito rasa. Mas quando ele retirou a mão, enormes rachaduras irregulares começaram a surgir do ponto de impacto. Essas fissuras se espalharam com uma velocidade anormal, rastejando pelo concreto como serpentes vivas. Em poucos segundos, a teia de rachaduras percorreu toda a fachada do prédio de 100 metros de altura. Em um piscar de olhos, o magnífico arranha-céu ficou coberto por uma rede de fraturas, parecendo um vaso de porcelana caríssimo prestes a se despedaçar em milhões de pedaços. Então a estrutura iniciou seu colapso final e estrondoso. HMPH. Lu Seng soltou um sopro curto, criando um pequeno redemoinho que varreu instantaneamente as nuvens sufocantes de poeira e os destroços que caíam antes que pudessem tocá-lo. Olhando para seus nós dos dedos, Lu Seng não pôde deixar de se maravilhar do fundo da alma. Tão forte, esse é o verdadeiro potencial de uma única imortal céu. Ele havia usado apenas uma fração do potencial da célula, mas o golpe resultante já era muito mais poderoso do que qualquer um de seus ataques anteriores com força total. Seu domínio da Constant Star, sua energia de nível terrestre, seu Blandick e as técnicas dos 4 grandes reinos haviam sido perfeitamente fundidos naquele único golpe graças à influência da imortal céu.
Lu Seng refletiu por um momento sobre a sensação daquele soco e decidiu dar a ele um nome que refletisse sua natureza devastadora. Esse soco será conhecido como Celestial Calamite. Ao cultivar uma imortal céu, a própria forma de vida de Lu Seng havia começado a transcender a humanidade. Portanto, um golpe impulsionado por essa célula já não era mais uma ação humana, era um fenômeno que existia além do nível atual da existência humana. Era um golpe capaz de suprimir não apenas um Grande Master comum, mas possivelmente até um Rank 9 Martial Saint. Era como um castigo entregue por uma divindade, a ira dos deuses caindo do nada. Lu Seng percebeu que ainda havia subestimado drasticamente o poder das Immortal Cells. Mesmo que suas reservas atuais de Blind Ki parecessem esgotadas e sua força geral tivesse aparentemente diminuído no papel, o poder explosivo que ele podia liberar em um instante era 10 vezes maior que o de Zhuang Kui. Embora Zhuang Kui fosse um Grandmaster relativamente fraco, Lu Seng estimava que sua própria capacidade agora era 3 vezes maior que a de um verdadeiro mestre experiente. Por que eu estou tão exausto de repente? Ele murmurou. Chocado com a súbita drenagem de energia, Lu Seng caiu no chão, completamente sem forças. Até agora eu só consegui condensar uma única célula, murmurou enquanto permanecia deitado no chão. Esse processo claramente consumiu uma quantidade absurda de Blind Ki. Eu preciso absorver uma enorme quantidade de recursos para recuperar e continuar. Ele imediatamente pensou nos abundantes recursos disponíveis no campo de batalha. Era realmente uma sorte que sua partida para a região militar oriental estivesse tão próxima. As perigosas linhas de frente e a ameaça constante das feras exóticas fora de controle, para a maioria das pessoas isso era um pesadelo, mas para Lu Seng era uma verdadeira mina de ouro para alimentar o poço sem fundo de suas Immortal Cells. Se uma única célula já era tão poderosa, o que ele poderia fazer com 10? Será que conseguiria enfrentar um Martial Saint ainda estando no Rank 7? 10 células seriam apenas o começo. E se ele tivesse 100, ou até 1000? Ele imaginou que, quando possuísse 1000 Immortal Cells, poderia simplesmente estender a mão e afastar um Martial Saint como Zhao Ji com um gesto casual. Calma, passo a passo, lembrou a si mesmo. Por hoje já chega. Sua consciência começou a desaparecer e Lu Seng caiu em um sono profundo de recuperação. Quando Lu Seng finalmente abriu os olhos, foi recebido pela visão de um teto branco familiar. A luz quente do sol de inverno entrava pela janela do quarto, pintando manchas douradas em seu rosto e trazendo um calor suave e reconfortante. Era um raro e belo dia de dezembro. Lu Seng se levantou rapidamente e olhou para o relógio na parede. Ele ficou surpreso ao perceber que havia dormido 12 horas seguidas. Ele imediatamente ativou seu sentido espiritual, espalhando amplamente para perceber o mundo ao redor. Seus sentidos alcançaram seu pai, Lu Hai, concentrado calmamente em uma partida de xadrez, sua irmã, Lu Qing, perdida em sua música, e sua mãe, Zhen Yufeng, ocupada preparando uma refeição na cozinha. Ao ver que sua família estava segura e a casa tranquila, Lu Seng sentiu um grande alívio. Parecia que o Jidao Martial Arts Hall realmente havia desistido da perseguição. Um Martial Saint de alto nível como Zhao Ji provavelmente nunca arriscaria sua reputação ou sua vida por causa de 2 parentes distantes insignificantes atacando um jovem de 19 anos com o potencial de Lu Seng. Afinal, alguém de sua posição precisava manter a dignidade. Lu Seng lavou o rosto e desceu as escadas, ainda pensando. Pensando na Lian Su, aquela mulher vingativa não vai se acalmar tão fácil quanto Hall. Preciso eliminar esse perigo antes que cresça. Ele decidiu encontrar uma oportunidade para cortar a influência de Lian Su, mais especificamente, esmagar sua rede e mandá-la encontrar o Rei Yama. Lu Seng pegou um pãozinho quente no vapor assim que entrou na cozinha. Depois de treinar intensamente desde a noite anterior, sua fome parecia uma fera faminta exigindo comida imediata. Mãe, vou sair um pouco, ele gritou. Zhen Yufeng se virou e o viu já quase na porta. Por que tanta pressa? Senta e come direito, seu moleque, ela reclamou. De repente, uma voz da televisão chamou a atenção de Lu Seng, e ele se virou para ver a figura elegante de Helin Su aparecendo nas notícias. A reportagem dizia que a empresa farmacêutica de Helin Su havia acabado de lançar um novo medicamento revolucionário.
O interesse de Lu Seng foi despertado. Já faz um bom tempo desde que falei com ela. E por coincidência eu tenho um projeto específico que precisa da ajuda dela. Sem perder tempo, Lu Seng partiu para o distrito comercial mais movimentado da cidade Bai, seguindo direto para a Shenzhen Pharmacy, que exibiam orgulhosamente o símbolo da Holy Medicine. Uma figura alta e impressionante entrou pela porta da farmácia, e sua presença dominou o ambiente instantaneamente. A vendedora, uma jovem de pouco mais de 20 anos que estava no trabalho havia apenas alguns dias, ainda tinha o olhar inocente de quem acabou de se formar. Ela correu para atender o cliente. Bem-vindo! Em que posso? As palavras morreram em sua garganta. Ela ficou parada, completamente imóvel, olhando fixamente para o jovem. Ele parecia ter cerca de 20 anos, alto, com um físico perfeitamente definido, dedos longos e elegantes e cabelos pretos levemente bagunçados. Sua pele era tão branca e lisa quanto jade refinado, como se emitisse um brilho suave de dentro para fora. Mesmo usando roupas simples do dia a dia, a maneira casual como ele observava a loja lembrava ela um protagonista masculino lendário da capa de um romance. Ela nunca tinha visto alguém tão incrivelmente bonito, era como se ele andasse por aí com um filtro de beleza permanente. O radiante Lu Seng se virou para ela e perguntou, Relinço está aqui. A garota, completamente hipnotizada por sua aparência, só conseguiu gaguejar, a senhorita He, a senhorita Relinço está no escritório nos fundos. Quer que eu vá avisar que você chegou? Ela perguntou sem fôlego. Lu Seng apenas balançou a cabeça educadamente e fez um aceno casual para os outros funcionários antes de caminhar direto para o fundo da farmácia. A garota ficou olhando suas costas até ele desaparecer de vista, ainda presa em um estado quase sonhador. Ei, por que você está parada aí? Uma vendedora mais experiente perguntou rindo. Ficou viajando? Ela se virou, incapaz de esconder a curiosidade. Quem era ele? A funcionária mais velha respondeu em voz baixa, ele é um primo distante da senhorita He. O quê? Ele é absurdamente bonito, não é? A garota perguntou sinceramente. Nunca vi ninguém assim. Nem os caras da academia de medicina chegam perto. Você não faz ideia, continuou a funcionária mais velha. Ele não é só bonito, é um prodígio de artes marciais de primeira linha. Campeão do Dragon Martial Arts. Ouvi dizer que ele até ficou em primeiro lugar na competição nacional de artes marciais estudantis recentemente. Os olhos da garota se arregalaram de choque. Para ela, apenas a aparência dele já era como uma estrela distante no céu. Somando esses títulos lendários, ele se tornava tão inalcançável quanto a lua. Não importava quem ele fosse, era alguém que ela só poderia admirar de muito longe, alguém para olhar com admiração, mas impossível de alcançar. Ela balançou a cabeça, afastando essas fantasias irreais e voltando ao trabalho, embora ainda lançasse olhares ocasionais para o escritório, esperando ver novamente aquela figura radiante. No laboratório, Reninsu estava totalmente concentrada no delicado processo de extrair os materiais específicos que Lu Seng havia solicitado. A voz de Lu Seng quebrou sua concentração no momento em que ele entrou na sala. Está tudo pronto? Perguntou. Ela levantou a cabeça e respondeu rapidamente, assumindo novamente sua postura profissional. A extração terminou. Tudo o que você precisa está nesses frascos. Relinço estava no meio do laboratório cheio de equipamentos, falando com voz firme. Lu Seng permanecia relaxado, levantando levemente os braços. Com movimentos naturais e cuidadosos, Reninsu se aproximou para ajudá-lo, vestindo nele o uniforme branco estéril de farmacêutico e ajustando cuidadosamente sua máscara protetora, seus dedos tocando o tecido com uma familiaridade quase doméstica. A voz de Lu Seng era fria e afiada como um bisturi quando ele fez um elogio simples. Você fez um bom trabalho. Mesmo sendo poucas palavras, o elogio pareceu dar coragem a Relinsu. Ela mordeu o lábio e olhou para ele com um traço de desespero nos olhos. Lu Seng, algo aconteceu de novo com minha mãe. A condição dela está piorando. Quando você pretende cumprir sua promessa e me ajudar? Lu Seng voltou a olhar para ela, seus olhos refletindo uma calma fria e inabalável. No momento em que eu terminar esse refinamento, vou resolver a situação da sua mãe.
Não deixe a ansiedade atrapalhar seu julgamento, eu cumpro minhas promessas. A respiração de Relinsu falhou por um instante. Ela era muito sensível às mudanças na presença dele, e percebeu agora, sua aura havia se tornado muito mais opressiva e absoluta. Um suor frio surgiu em suas mãos diante do peso esmagador de seu poder crescente. Era realmente impressionante de testemunhar, ela mal conseguia imaginar como alguém poderia levar sua base marcial de forma tão absurda em apenas um ano. A velocidade do crescimento dele era simplesmente assustadora. Lu Seng, no entanto, não deu atenção a isso. Ele nem se deu ao trabalho de usar seu sentido espiritual para verificar a sala de preparação, simplesmente começou o processo de refinamento. Com seu nível atual de cognição espiritual, a eficiência combinada de dezenas de farmacêuticos mestres de rank 6 não chegaria nem perto de igualar o trabalho dele sozinho. Lu Seng se movia com uma eficiência fluida e assustadora, organizando uma montanha de ervas medicinais raras e minerais exóticos. Suas mãos eram um borrão de movimentos calculados, garantindo que nenhum único batimento de tempo fosse desperdiçado em sua busca pela perfeição alquímica. Cada movimento era executado com precisão cirúrgica, cada etapa do processo perfeitamente sincronizada. A complexidade e a velocidade de suas ações eram tão intensas que fariam os olhos de qualquer observador se perderem em um verdadeiro caleidoscópio de movimentos. Está tudo pronto, murmurou para o vazio. Agora vamos começar a verdadeira transmutação. A câmara avançada de alquimia diante dele havia sido cuidadosamente aprimorada sob a orientação de Relinsu, transformando-se em um laboratório farmacêutico de última geração. Sob o controle magistral de Lu Seng, um único tubo de líquido dourado cintilante foi rapidamente destilado, condensando a essência de inúmeros ingredientes em um elixir poderoso e luminoso. Sucesso! Lu Seng levantou o frasco, sua expressão ilegível por trás da máscara. Ele tomou um pequeno gole experimental, deixando o líquido dourado se espalhar em seu paladar. O sabor era limpo e intenso, prova da pureza do refinamento. Era exatamente como ele havia imaginado. Usando seu poder espiritual para guiar o líquido, ele bebeu todo o conteúdo do tubo em um único movimento. Garantiu que não restasse nem uma única gota no vidro, deixando o frasco mais limpo do que se tivesse sido lavado com água destilada. Quase imediatamente, as propriedades do remédio começaram a agir, correndo por seu corpo com uma energia silenciosa e violenta. A sensação começou como uma corrente quente e suave que rapidamente se transformou em uma torrente furiosa, espalhando-se por cada parte de seu corpo. Parte dessa energia foi convertida diretamente em Bland Ki denso, outra parte subiu, alimentando a única e mortal céu em sua testa, enquanto o restante começou a se concentrar com força magnética no centro de seu peito. No fundo de seu peito, uma pílula de sangue do tamanho de um ovo começou a se condensar lentamente, pulsando com uma luz vibrante e multicolorida que desafiava qualquer biologia comum. Era literalmente o renascimento de seu núcleo. Lu Seng sentiu uma rara onda de surpresa, ele sabia que provavelmente era o único artista marcial existente capaz de condensar um recipiente de vitalidade tão concentrado. Lu Seng olhou para os materiais descartados, sua mente calculando o pesadelo logístico do seu crescimento. As matérias-primas só para esse frasco já custaram vários milhões. Se eu quiser substituir cada célula do meu corpo por imortal céus, o custo final será uma cifra absurda capaz de falir países. Ele pensou rapidamente no negócio farmacêutico de Relinsu. Mesmo ganhando bilhões por ano, levaria tempo demais para acumular o capital de que ele precisava. Não posso depender dos mercados tradicionais, pensou. Mas no campo de batalha, dizem que na linha de frente a riqueza está praticamente jogada no chão para quem tiver força suficiente para pegá-la. Com a decisão tomada, Lu Seng tirou o uniforme de farmacêutico. Ele jogou a máscara descartável e as luvas no lixo com um movimento casual, enquanto sua mente já estava muito além dos limites da cidade. Seu rosto continuava com aquela calma firme enquanto ele saía da sala de preparação. Mas agora havia uma urgência em seus passos que antes não existia. Já fiquei tempo demais nas sombras, pensou. Chegou a hora de agir. Pouco tempo depois, Lu Seng chegou ao movimentado terminal do aeroporto de Bai. Ele conferiu o celular, viu que não havia novas notificações e soltou um leve murmúrio pensativo.
Parece que o comandante Yufei está ainda mais ocupado do que eu imaginei. Ele nem teve tempo de mandar uma confirmação rápida. O plano original era Dong Qinsu e Qin Shaojun me encontrarem aqui, mas claramente isso foi cancelado. Será que a linha de frente mudou tanto assim que eles foram chamados para uma operação urgente? Lu Seng se recostou na cadeira do terminal e inclinou a cabeça para observar o céu imenso através das janelas gigantes. O horizonte estava de um azul cristalino impressionante, com apenas algumas nuvens brancas flutuando lentamente. Era uma imagem de paz absoluta, uma tranquilidade que parecia até frágil. Lu Seng falou consigo mesmo em um tom quase inaudível. Essa paisagem linda, essa paz silenciosa, tudo isso é comprado com o sangue e as vidas dos artistas marciais que estão segurando a linha de frente. Se eu puder participar pessoalmente da defesa dessa paz, isso é uma honra. Ele se lembrou dos dados que havia visto na memória do sistema. No coração da zona militar da linha de frente oriental existiam enormes veios inexplorados de mitril e mitril silver, recursos preciosos atualmente dominados por hordas de feras mutantes. Essas minas ainda estavam intocadas, esperando alguém forte o suficiente para conquistá-las. Se eu preciso de uma enorme quantidade de capital em pouco tempo, talvez a vida de minerador seja minha única opção. Afinal, eu já tenho experiência em extrair riqueza. Lu Seng deu um pequeno sorriso ao lembrar de suas aventuras na montanha Niutou. Nesse momento, o rugido distante de motores a jato começou a ecoar pelo aeroporto. O som ficou cada vez mais alto até virar um grito ensurdecedor quando um caça especial, pintado de preto fosco que absorvia a luz, pousou na pista. A cena chamou a atenção dos viajantes, todos na área VIP se levantaram curiosos. Duas garotas universitárias se encostaram no vidro, e uma delas disse animada, "Olha! Nosso transporte finalmente chegou!" Espera, por que um caça militar está pousando num portão civil? Será que tem alguma operação especial acontecendo? Anda, vamos rápido, já começaram o embarque. Os alto-falantes anunciaram a chamada final de embarque. Enquanto as pessoas começaram a se mover, Lu Seng passou pelas duas garotas. Uma delas soltou um suspiro e agarrou o braço da amiga. Nossa, você viu ele? Ele é incrivelmente bonito. Curiosas com a aparência e a calma dele, as duas garotas correram atrás dele tentando puxar conversa. Com licença, bonitão. Você vai pegar o mesmo voo que a gente? Para onde você está indo? A gente vai para a capital. Lu Seng parou e olhou para as duas, com um sorriso educado, porém distante. O avião de passageiros? Receio que não vou no mesmo voo que vocês. Uma das garotas apontou pela janela do corredor para o caça preto parado na pista e riu, achando que ele estava brincando. Para com isso! Só tem um avião comercial nesse portão. Se não for no nosso, você não vai pegar carona naquele caça Stiaut, né? A amiga observava Lu Seng, achando seu ar misterioso muito charmoso. Ela piscou divertida. Ele é engraçado. De repente, a cabine do jato militar se abriu, e o piloto apareceu acenando energicamente na direção deles. Achando que o piloto estava reagindo à beleza delas, as garotas acenaram de volta animadas. Meu Deus, olha! O piloto está acenando para a gente! Mas os sorrisos delas congelaram quando viram o piloto fazer uma reverência respeitosa no exato momento em que Lu Seng se aproximou da pista. A verdade caiu como um choque. Não pode ser, aquele caça está aqui por causa dele. É uma grande honra finalmente conhecê-lo, senhor. O piloto estendeu uma mão grande e calejada. Sou o coronel Qin Hu, representando a 1.182 Divisão da Zona de Guerra Oriental, diretamente sob o comando do contra-almirante Yufei. O olhar de Lu Seng passou pelas insígnias no ombro do homem. Assim como Dong Qinsu e Qin Shaojun, ele usava o símbolo de instrutor, mas com uma estrela extra indicando o alto posto de coronel. Prazer, respondeu Lu Seng apertando sua mão. Então pensou em algo. Coronel Qin, você tem alguma relação com Qin Shaojun? Qin Hu assentiu com um sorriso orgulhoso. Sim. Qin Shaojun é meu sobrinho. Já ouvi bastante sobre você através dele.
Lu Seng observou o posto do homem com interesse. Um coronel, isso coloca ele um nível acima da posição atual de Dong Quinso. Coronel Qin Hu, partimos imediatamente para a linha de frente oriental, perguntou Lu Seng. E eu esperava ver Dong Quinso ou Qin Shaojun. Por que eles não vieram? O rosto de Qin Hu ficou sério. Receio que nosso destino mudou. Ainda não vamos para o distrito militar principal. Ele baixou a voz. Novas fendas dimensionais apareceram de forma inesperada. A situação na linha de frente ficou extremamente instável. Dong Quinso e o comandante Yufei estão lutando nas fendas há vários dias sem descanso. Minha unidade, a equipe 5, foi enviada para interceptar você e levá-lo diretamente como reforço. Vamos voar direto para a zona de combate. Você tem alguma objeção? Os olhos de Lu Seng brilharam com uma luz fria. Nenhuma. Pelo contrário, eu estava esperando por um desafio de verdade. Quanto tempo até chegarmos à zona de lançamento? Qin Hu ficou surpreso com a resposta destemida de um jovem e perguntou, você, não está nem um pouco preocupado em entrar direto numa fenda ativa? Lu Seng começou a caminhar em direção à escada do jato, sua voz cheia de confiança absoluta. Não há motivo para medo. A linha de frente sempre foi meu destino. Qin Hu observou enquanto um suor frio surgia em sua testa. Esse é o nível de confiança de um grandmaster adolescente. Ele sentiu uma pontada de frustração. Passei a vida inteira no campo de batalha e ainda estou preso no pico do nível 6. Nem sequer cheguei perto do reino Grandmaster, e aos 57 anos talvez nunca consiga. A vida de Lu Seng mal começou, e ele já está em um pico que eu só posso sonhar. Qin Hu foi tomado por emoções complicadas. Depois de se acomodarem na cabine, Lu Seng quebrou o silêncio. Pode me dar um resumo da situação atual na zona de guerra oriental? Qin Hu endireitou a postura instintivamente, como um subordinado relatando a um superior. Sim, senhor. A área operacional está sob enorme pressão. Tivemos relativa estabilidade nos últimos 2 anos, mas essa nova caverna, a fenda, mudou tudo. Estamos nos preparando para uma guerra de desgaste. A inteligência indica que essa fenda provavelmente será classificada como ameaça nível A, o que é desastroso. Se isso se confirmar, todo o setor operacional oriental pode ser forçado a recuar estrategicamente para preservar as forças. Nível A. Os olhos de Lu Seng brilharam com interesse predatório. Me explique melhor. Essas Arfhits seguem um sistema de classificação padrão. Qin Hu assentiu. Sim. Classificamos com base no tamanho da fenda, na população estimada de feras mutantes dentro dela e no nível médio de poder das criaturas que emergem. Mesmo a fenda nível A mais básica gera feras mutantes de nível 5 como infantaria comum. Quanto mais fundo você desce na fenda, mais inimagináveis se tornam os horrores que aparecem. As mais catastróficas são as fendas nível SSS. Apenas 9 foram descobertas no mundo inteiro, e felizmente nenhuma está dentro do território do Long Country. Lu Seng continuou perguntando. E qual é exatamente o nível de perigo de uma fenda A? Qin Hu respondeu com expressão pesada. Uma fenda A é uma armadilha mortal. Até um Rank 8 Great Grandmaster corre risco de morrer se aprofundar demais sem apoio.